Bom, boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre direito constitucional. Nós estamos falando sobre os controles o controle de constitucionalidade. Então, nós trabalhamos na aula passada a importância desse controle de constitucionalidade, visto que numa democracia a função do poder judiciário, então, Sim. é garantir os direitos fundamentais. E Boa nesse noite, contexto professor. Boa noite, Flávio. E nesse contexto, o documento jurídico por excelência, onde estão, descritos os direitos fundamentais, é o texto constitucional, então é a Constituição. Notadamente, lá no artigo 5º da nossa Constituição, tem uma relação de direitos, uma declaração de direitos bem extensa, né. Se vocês tiveram a preocupação de abrir o texto constitucional e viram lá no artigo 5º da nossa Constituição, uma relação bastante extensa de, garantias, de direitos fundamentais, e que é exatamente para preservar eles que existe o controle de constitucionalidade. Para garantir também a rigidez do sistema, a Constituição sendo a norma mais importante, então cada norma infraconstitucional, ou seja, aquelas que estão abaixo da Constituição, se de fato ela violar a Constituição, ela precisa ser declarada nula. A gente viu que isso é feito através do controle de constitucionalidade. Bom, e em que momento é feito esse controle de constitucionalidade? A gente sabe que o controle de constitucionalidade é um processo complexo, envolve diferentes poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e diferentes momentos. Vamos ver aqui como é que ocorre esses momentos para o controle. Primeiramente, o constitucionalismo, ele quer evitar que, leis inconstitucionais sejam criadas, ou seja, que leis que violem a Constituição passem pelo parlamento, né, sejam aprovadas pelo parlamento. Bom, e nesse sentido, o primeiro enfrentamento que acontece quando, se tem uma possibilidade de um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, seja um potencial violador da Constituição, traga ali no seu conteúdo, no seu conteúdo material, traga ali algo que ofenda a Constituição. Então, uma forma de tentar fazer o primeiro filtro, o primeiro combate é lá na própria casa legislativa. Então, quando a gente fala em controle preventivo, é o controle que é feito antes da norma jurídica, ser posta em, vigência no mundo jurídico. Então, quando é que eu faço esses controles? Do controle preventivo. Bom, o controle preventivo, por excelência, ele é feito lá no Poder Legislativo, na comissão chamada Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão de Constituição e Justiça, que todos os parlamentos precisam ter, então o Parlamento Nacional, o nosso Congresso Nacional tem, na Câmara dos Deputados tem acho que vocês já ouviram falar, né, a CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça. Já ouviram falar nessa comissão? Sim, professor, já Sim, ouvimos, é a todo muito momento a famoso, imprensa está falando dela. muito famosa, né. Então Com certeza. essa Comissão de Constituição e Justiça, o nome Constituição não é à toa, então é ela que, verifica o primeiro enfrentamento com aquele projeto de lei lá proposto pelo executivo, ou aquele projeto de lei proposto por um dos membros do legislativo, ou aquele projeto de lei proposto pelo judiciário.
saber se aquele projeto não viola a Constituição, em alguma medida. Isso é feito na Comissão de Constituição e Justiça. Então tem Comissão de Constituição e Justiça no Senado, tem Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, tem Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa, tem Comissão de Constituição e Justiça nas câmaras de vereadores, né. Então, qual é o papel dessa comissão? Ela vai fazer a análise do projeto e verificar se está compatível com a Constituição ou não. Se estiver compatível com a Constituição, esse projeto é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e via de regra, segue para o plenário para ser votado pelos membros do Legislativo. Então, se falando em controle de constitucionalidade, o controle preventivo é aquele que é feito antes da norma jurídica virar efetivamente uma lei posta, é feito esse controle, tá. Pode acontecer desse controle também ser feito pelo executivo. Quando falhou a Comissão de Constituição e Justiça, ela não conseguiu barrar um projeto de lei inconstitucional, ou seja, que viole a Constituição em alguma medida, em alguma disposição, em algum aspecto, seja formalmente ou seja materialmente, a gente já viu a diferença do controle de constitucionalidade formal e do material. Bom, passou pela Comissão de Constituição e Justiça. E agora? Antes da lei virar lei, né, ela ainda está na categoria de projeto de lei, né. Esse projeto, uma vez aprovado pelo legislativo, ele é encaminhado ao chefe do executivo. E o chefe do executivo tem, de acordo com a Constituição, 2 alternativas em que ele pode, fazer. Ou ele pode sancionar o projeto de lei, e aí sim ele dá a sanção presidencial, ele dá o autógrafo presidencial, e aí aquele projeto de lei, ele se transforma realmente em lei, então precisa de ter essa sanção. Ou o chefe do executivo, ele veta, que ele usa o poder chamado poder do veto, né. Existe o veto político e existe o veto jurídico. Quando ele usa o critério do veto jurídico, necessariamente é porque esse projeto de lei que tramitou no Congresso, a gente está falando aqui do Congresso Nacional, imaginamos uma lei federal, que começa a discussão na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado e passa pela Comissão de Constituição e Justiça de cada uma dessas casas, e vamos imaginar que esse projeto é viciado, ou esse projeto defeituoso, esse projeto que viola a Constituição, ele passou no primeiro controle, que foi na Comissão de Constituição e Justiça. Quando esse projeto é aprovado no Congresso, projeto de lei, e é levado até o chefe do executivo para dar a sanção ou o veto, nesse momento, o chefe do executivo pode vetar por inconstitucionalidade. Então, é o segundo momento em que é feito o controle, chamado controle preventivo. O segundo momento em que é feito esse controle preventivo é justamente no poder executivo. Olha, vocês estão vendo que é mais um poder participando do processo de controle de constitucionalidade. Não é só o judiciário, mas o controle também pode ser feito, e via de regra é feito, pelo poder legislativo e também pelo poder executivo. Então o chefe do executivo veta por inconstitucionalidade, e aí ele vai dizer: "Eu veto este projeto porque ele é inconstitucional", e vai dizer por que que é inconstitucional. Esse é o chamado veto jurídico. Bom, há uma discussão, o Congresso pode derrubar esse veto? Pode. O Congresso é todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Então,
o poder legislativo pode acabar derrubando esse veto e aquele projeto pode acabar, seguindo, para virar lei, né, para virar lei, ainda que inconstitucional, né. Aí depois entra em cena outros tipos de controle, que é o controle repressivo. A gente está falando do controle preventivo. O controle preventivo é aquele antes do ato virar lei, ainda está na fase de projeto, ainda está, digamos assim, eh, na gestação, né, está se formando a lei, né, ainda está no projeto. Bom, pode acontecer também a atuação do poder judiciário ainda no controle preventivo. Via de regra, a gente vai ver que a ênfase do controle de constitucionalidade é no controle, eh, repressivo, que é feito pelo judiciário por excelência, mas o judiciário também pode ser chamado a atuar no controle preventivo. Quando? Quando algum parlamentar, integrante ou da Câmara ou do Senado, ajuiza, ingressa com uma ação chamada mandado de segurança no legislativo, acusando, questionando, argumentando que está havendo alguma violação aos regimentos do parlamento, seja ele da parlamento municipal, seja ele do parlamento estadual ou do parlamento federal, está havendo alguma violação no trâmite, na tramitação, daquele referido projeto. E aí o poder legislativo, por alguma razão, descumpriu alguma norma do seu regimento interno, então, eh por exemplo, a quantidade de sessões. Então a gente sabe que, por exemplo, uma emenda constitucional ela tem que ser aprovada em 2 turnos, então tem que haver as 2 sessões para fazer a aprovação, e aprovaram só com uma, né, por exemplo. Então aí há uma falha, do ponto de vista formal, de violação do regimento, da casa e da própria Constituição, que manda que sejam em 2 sessões, em 2 turnos, né, de votação. Coisas assim, no ponto de vista formal, ou também do ponto de vista material, quando a inconstitucionalidade é flagrante, que, há uma violação do chamado direito líquido e certo do parlamentar não ter não ser submetido a atos inconstitucionais. Então o parlamentar, ele não pode, ser violado nas suas prerrogativas de que todo projeto de lei que caminhe dentro lá do âmbito do legislativo, ele caminhe dentro das dos parâmetros, das diretrizes da Constituição. Então veja, se por um acaso esse projeto está tramitando e, vamos imaginar um projeto que crie cargos no executivo, ele por excelência, por ordem da Constituição Federal, só pode ser, a iniciativa desse projeto só pode ser por parte do executivo. Por óbvio, se o projeto cria cargos no executivo, ele precisa ter tido a iniciativa, ter partido do executivo. É isso que a Constituição fala lá nos artigos 61, 61 e seguintes. Bom, então saiu do poder legislativo essa iniciativa desse projeto de lei, de um parlamentar. Pode que a base do governo ou, eh, algum parlamentar que entenda que, esse projeto de lei não pode tramitar no Congresso, ingresse com uma ação chamada mandado de segurança, para que, o poder legislativo suste ali a tramitação, pare a tramitação daquele projeto. E aí o poder legislativo, se de fato se deparar com, uma inconstitucionalidade manifesta, uma inconstitucionalidade como essa, por exemplo, né, que a Constituição é bem clara, que cargos do poder projetos que criam cargos no poder
executivo tem que partir do poder executivo, então ou vice-versa, né, cargos criando, projeto de lei criando cargos no poder judiciário. É óbvio que esse projeto tem que partir de iniciativa do poder judiciário, não é de um deputado. Ou vice-versa, né, cargos criando, projeto de lei criando cargos no judiciário e a iniciativa foi do chefe do executivo. Não pode. Então, tem que ser do seu respectivo âmbito. Uma coisa desse tipo, onde há uma violação de, poder de iniciativa. Bom, qualquer parlamentar pode ingressar com mandado de segurança antes que a lei vire lei, ela ainda está em projeto. Projeto de lei, chama projeto de lei, é porque ainda está em projeto, ainda estão debatendo, ainda estão analisando, para só em seguida, quando for aprovado, for submetido à sanção ou veto do chefe do executivo, aí sim é que vira lei. Bom, aí pode ingressar com uma ação no judiciário, para o judiciário mandar sustar aquele projeto. Quando o judiciário atua nesse contexto, ele está atuando no controle preventivo, tá? Controle preventivo, lembre, né, é antes da norma jurídica virar lei, virar norma, né? É o chamado controle preventivo. E o controle repressivo? Como é o controle repressivo? Bom, pela lógica, o controle preventivo, ele tem, por excelência, a sua, atuação máxima lá na comissão a comissão de Constituição e Justiça, mas ele pode também ser atuado, esse poder repressivo, para controlar a constitucionalidade, um controle, preventivo de constitucionalidade. Pode ser no poder judiciário, como a gente viu, e também pode ser no poder executivo. E agora, o poder repressivo parte do princípio que a lei já está em vigor, ela já está produzindo efeitos, ela foi sancionada, ela foi, debatida no Congresso, ela foi aprovada no Congresso, foi mandada à sanção do Poder Executivo, o Poder Executivo sancionou e não vetou, né, todo mundo acreditava que ele ia vetar, porque é um projeto inconstitucional, mas ele não vetou e, sancionou. Então, uma vez publicada no Diário Oficial, a lei, entra em vigor, e via de regra, no dia em que ela disser que entra em vigor. Então, via de regra, quando você acessa os textos legais, um dos últimos artigos, via de regra, o último artigo, diz sobre a vigência dela, quando é que ela entra em vigor. Se ela não falar nada, vigora uma regra geral de que ela entra em vigor em 45 dias, que é o que a gente chama de período de vacatio legis. Vacatio, mas é escrita em latim, né? Vacatio legis, né? Até coloquei aqui no chat, né? Mas pronuncia-se vacatio legis. Então, ela já está produzindo efeitos, via de regra. Vamos imaginar que ela disse que entraria em vigor no dia da sua publicação. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, no site do Planalto, que eu sempre coloco para vocês, Planalto, o site do Planalto, que tem a legislação, toda a legislação brasileira, por exemplo, as leis. Aí eu tenho aqui todas as categorias de leis, inclusive leis antigas, né, lá do Império, enfim. Eu vou pegar como exemplo aqui as leis ordinárias. Então eu abro aqui o quadro das leis ordinárias. Então eu vou aqui, por exemplo, no ano de 2024. Abro aqui a última lei que surgiu, foi publicada no dia 18 de novembro de 2024, é uma lei recente, né? É a Lei 15.030. O que ela faz? Ela denomina Rodovia Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, o trecho da BR-356 no estado de Minas Gerais. Bom, você abre aqui essa lei, você vê aqui
o conteúdo dela, ela só tem um artigo, tá. E como eu disse para vocês, geralmente no final da lei, tem um artigo dizendo quando é que ela entra em vigor. Neste caso aqui, ela está dizendo que ela entra em vigor na data da sua publicação. O que que é isso, né? O projeto foi aprovado no Congresso Nacional, foi mandado à sanção do presidente, no caso a gente está falando de uma legislação federal, foi mandada à sanção do presidente, ele não vetou, ou seja, ele sancionou, inclusive ele diz isso daqui, né? O presidente da República diz: faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte lei. Né? Então, o presidente sancionou a lei. Então, a partir do momento que ele dá o autógrafo dele, que ele sanciona a lei, ele não identifica nenhuma inconstitucionalidade via de regra. Né? Então, não tem controle repressivo, perdão, não tem controle preventivo. Né? E aí, ó, ela entra em vigor e ela geralmente diz, se vocês começarem a ler as leis, vão lá para os últimos artigos, que geralmente, ou no último, né, ele geralmente diz quando é que ela entra em vigor. Se ele não falar nada, vigora um prazo legal de 45 dias. Se ele disser outra coisa, vale a outra coisa que ele disser, né? Ele, a lei, né, o projeto de lei. Bom, tá aqui, né? O que que ela fala, o que que é essa publicação, né? Essa publicação é a publicação no Diário Oficial da União, chamado DOU, né? Diário Oficial da União. Como é que eu acesso o Diário Oficial da União? Bom, eu boto aqui, né? Diário Oficial da União. Aí você pode procurar, ó, o DOU, você pode procurar aqui toda a legislação publicada, todos os atos publicados, atos da administração pública, tudo é publicado no Diário Oficial. Né? Esse é um documento muito importante para acompanhar a lisura, né, dos atos da administração pública. Está demorando um pouco para abrir aqui, mas é isso aqui. Ó. Aí você pode encontrar todos os atos da legislação, no caso aqui, Diário Oficial da União e a legislação federal. Tá? Aí você abre o diário para ver e você vai encontrar no diário do dia 19 que foi publicada esta lei aqui. Tá? Então é isso que ele fala na data da sua publicação. Bom, a partir da data da sua publicação, via de regra, ela entra em vigor. Está dizendo aqui, ó, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então ela entrou em vigor no dia 19 de novembro de 2024. Uma lei entrando em vigor, ela já começa a produzir efeitos. Ela já começa a produzir efeitos na vida das pessoas. Então, o que que uma lei faz? Uma lei, ela ou proíbe alguma coisa, ou permite alguma coisa, ou determina alguma coisa. No caso aqui, ela está determinando, né, que um trecho dessa rodovia, né, o trecho entre o entroncamento com a BR-040 na cidade de Mariana até o trecho de 80 quilômetros da BR-356, entre o entroncamento com a BR-040, passa a se chamar Rodovia Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Enfim, essa lei foi publicada, ó, e aí você pode acompanhar aqui o quadro com todas as legislações, né, que o Congresso Nacional está fazendo. Ó, basicamente, todo dia tem legislação, né? Umas que tratam sobre questões menos complexas, outras que tratam sobre questões mais complexas. Por exemplo, essa daqui, ó, interfere, ó, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, uma legislação que interessa muito para vocês, no caso, estudantes universitários, né? E assim vai, né? As leis são produzidas todos os dias no Congresso Nacional. Você pode fazer esse acompanhamento aqui no controle aqui do site. Antigamente, né, quando não tinha essa profusão de informação que tem hoje na internet, tudo é muito fácil de acessar, em alguns cliques você já tem a produção legislativa mais atual que está acontecendo no Congresso. Antigamente era bem complicado para obter informação, né?
precisaria que o ato fosse publicado no jornal Diário Oficial. Esse jornal ele não tinha versão eletrônica, então ele precisava ser impresso e distribuído nos vários, nas várias capitais dos estados. Aí sim que as pessoas iam ter conhecimento que uma lei nova surgiu no ordenamento jurídico brasileiro. Hoje não, né? Hoje é tudo muito mais fácil, então por isso que existe essa regra geral que quando a lei não informar, eh, o prazo que ela entra em vigor, ela considera entrando em vigor com 45 dias após sua publicação. Mas hoje esse prazo de 45 dias não faz muito sentido, a não ser que sejam leis muito fortes, né, que geram grandes impactos, como o Código Civil, por exemplo, ou um Código Penal, são leis que geram muito impacto na vida da sociedade. É recomendável que o prazo de vacatio legis, que é exatamente esse prazo em que a lei ela já está publicada, mas ela ainda não entrou em vigor, para que as pessoas possam conhecer o seu texto, conhecer as suas disposições, para poder, pautar a sua vida, né, de acordo com a lei. Do contrário, você pode ser pego de surpresa, né. "Olha, eu nem sabia que isso agora era proibido, eu nem sabia que isso agora era permitido", enfim, né. Então tem razoavelmente tem esse prazo, mas quando as leis não têm grandes impactos na vida da sociedade, via de regra, elas entram em vigor, eh, na data da sua publicação. Então, publicou, a lei já está entrando em vigor. Entrou em vigor, aí ela já está no mundo jurídico, ela já está produzindo efeitos. Ou ela já está permitindo alguma coisa, ou ela está proibindo alguma coisa, ou ela está determinando fazer alguma coisa, né. Então ela já está produzindo efeitos na vida das pessoas. Quando está neste estágio, a gente não fala mais de controle preventivo, a gente fala agora de controle repressivo. E o poder por excelência que retira, normas jurídicas inconstitucionais do ordenamento jurídico é o poder judiciário. Por excelência, ele é chamado a deliberar sobre essa questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade e decide num determinado sentido, ou declarando aquela norma inconstitucional ou declarando aquela norma constitucional. Bom, é o controle clássico, ele é feito pelo poder legislativo, após a formação da lei, após a formação do ato jurídico. Mas também é possível que o controle repressivo seja feito pelo poder legislativo. Como assim? Uma lei já está posta, ela passou pelo legislativo, e como é que o legislativo vai fazer um controle repressivo desses atos? Bom, uma das formas é quando se entrega ao poder executivo, a possibilidade de legislar sobre um determinado tema, e o executivo exorbita desse limite. Quando isso acontece, o próprio legislativo, que foi quem concedeu poderes para o executivo legislar sobre um determinado tema, o exemplo típico é uma lei delegada, que o poder legislativo autoriza o executivo a legislar sobre determinados temas, e ele ultrapassa esses limites. Ele legisla além do que foi, determinado. Bom, neste caso, está havendo ali uma exorbitância, o legislativo está sendo violado, porque, o executivo foi a mais do que deveria ter ido. Nesse caso, o próprio legislativo pode mandar sustar aquele ato, pode mandar sustar aquele, eh, ato do executivo que exorbitou. Um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, mas, o governo, o executivo,
acabou baixando um ato, eh, permitindo que as pessoas pudessem ser identificadas nas repartições públicas, eh, pelo nome social. Não sei se vocês lembram, tem mais ou menos talvez uns 5 anos por aí ou 6 anos, em que, foi baixado um decreto, eh, autorizando que as pessoas pudessem ser identificadas na administração pública, qualquer órgão da administração pública teria que ter aquele campo, um campozinho lá na hora que você estivesse fazendo o seu cadastro, com o nome social. Eu não sei se aqui quando vocês foram fazer a sua matrícula, tinha esse campo para colocar o nome social, obviamente de quem usa, né, o nome social. Mas não sei se vocês já observaram nas repartições públicas federais, quando você vai fazer algum cadastro, via de regra tem o campo para você preencher o nome social. Vocês já viram isso alguma vez? Já, professor. Isso daí foi um decreto federal, não lembro qual foi o governo que fez esse decreto. E uma parte do poder legislativo, não gostou, né, especialmente aquelas bancadas que a gente sempre comenta, né, aquelas bancadas conservadoras, não acharam assim, de adequado, criar esse campo, né, para o nome social. E aí estavam em discussão no Congresso um ato que o Congresso iria baixar para assustar aquele decreto do executivo, né. Então, veja, é uma forma, se aquele ato fosse realmente produzido, e até onde eu conheço não foi, tanto é que hoje nas repartições públicas tem esse campo para você preencher, mas, se fosse o caso, né, de um ato daquele tipo ser produzido pelo poder legislativo, seria se fosse inconstitucional, né, seria uma forma de controle repressivo. Então não foi o judiciário que foi lá e, declarou aquela inconstitucionalidade, foi o próprio legislativo que foi lá e mandou sustar aquele ato, né. Então, nós temos, algumas situações em que o nosso Congresso Nacional, ele mandou sustar atos, né. Esse é exemplo que eu dei para vocês, não vingou, né, até onde eu acompanhei, esse projeto não vingou, mas tem um aqui muito curioso, na lei de drogas, a gente sabe que a lei de drogas é uma lei federal, né, a lei federal 11.343, e ele tem aqui uma determinação que foi sustada pelo Congresso Nacional. Olha só que coisa curiosa, né. Eh, essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, olha, veja só. A gente está falando em controle repressivo, é aquele que é feito após a lei já estar em vigor. Então, olha, tudo direitinho, ó, o presidente da república faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Aí começa a redação da lei, né, artigo 1º, artigo 2º e assim sucessivamente. Quando chega lá para o artigo que fala da parte criminal da lei de drogas, que fala dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e afins, tem uma determinação aqui na legislação, eh, tem uma determinação aqui, deixa eu ver se eu acho, aqui ó. Ó. O crime de tráfico de drogas,
é esse crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, tá? A Lei de Drogas é a Lei Federal 11.343. Ela traz esse artigo que é o chamado crime de tráfico de drogas. Tem uma pena mínima de 5 anos e máxima de 15 anos. E ele diz que importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, está sujeito a uma pena de 5 a 15 anos e o pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Bom, então, se uma pessoa, essa lei já está em vigor, está produzindo efeitos, se alguém for em curso no artigo do tráfico de drogas, está sujeito a essa pena mínima de 5 anos e máxima de 15 anos de reclusão, né, que é prisão. Mas olha o curioso que tem uma determinação bem aqui dizendo o seguinte, ó: nos delitos definidos no caput é a chamada cabeça, né, do artigo. Então, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º também descreve outras condutas que também podem ser consideradas tráfico de drogas. O que acontece quando uma pessoa é incursa no crime do tráfico de drogas? Primeiro, as penas podem ser reduzidas de 1/6 a 2/3, então é um benefício da lei para reduzir a pena, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique à atividade criminosa nem integre a organização criminosa. Bom, e vocês estão observando que tem uma parte aqui que está riscado. Está riscado, né? Tem essa parte aqui que está riscada. Por que essa parte está riscada? Aí o site mostra aqui para você, ó. Vide a resolução número 5 de 2012. Quando você clica aqui na resolução número 5 de 2012, você vai ser levado lá pro site do Congresso, em que o Congresso Nacional, no caso específico ali o Senado Federal, baixou um ato, que é esse ato bem aqui, né, a resolução número 5 de 2012, suspendendo a expressão que está arriscada lá, né, vedada a conversão em penas restritivas de direito. De toda aquela lei lá, ficou suprimida, ficou sustada, vamos colocar assim, esse trecho, tá? O que o Senado fez, né? O Senado, enquanto Congresso Nacional, ele acabou fazendo um controle de constitucionalidade repressivo, porque ele retirou do mundo jurídico um trecho de uma legislação que ele próprio tinha aprovado, mas por conta de que acabou que essa legislação, o Senado entendeu que ela era inconstitucional, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nessa ação aqui, no habeas corpus número 97.256. Qual era a discussão jurídica nessa ação, né? É porque essas pessoas aqui, ó, dessa que estão em curso nesse benefício da lei, benefício do artigo 4º, do parágrafo 4º, perdão, do artigo 33, são pessoas, é o chamado pequeno traficante, são pessoas que não são ligadas à organização criminosa, são pessoas que são primários, têm bons antecedentes, não integram a organização criminosa, não se dedicam à atividade criminosa. Então, para essas pessoas, há um benefício legal de que a pena pode ser reduzida entre 1/6 até 2/3. Se você olhar para esse cálculo bem aqui, ó,
o cálculo da pena mínima, a pena mínima no tráfico de drogas é 5 anos. 5 anos dá, quem é bom de matemática aí, dá 60 meses, né? 60 meses? É isso mesmo? 5 anos. 5 anos dá 60 meses, né? Ou não? É, né? Sim, professor. 5 Cinco, anos, 5 meses, 60 meses, né? 60 meses, 5 anos. É. Então veja só, se uma determinada pessoa for condenada por tráfico de drogas a uma pena mínima de 5 anos, ou seja, 60 meses, e se ele tiver as condições para ser beneficiado com esse artigo aqui, com esse parágrafo aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter a pena reduzida de 5 anos, pode ser reduzida em 2/3. 2/3. Agora, imagina, 2/3 de 60 meses, quanto é que dá? Pensa aí. Imagina que a pessoa foi 24, 2/3, 60, 40 meses. 40 meses. Então ele vai 2/3, 40 ter meses. uma redução de 40, se ele conseguir essa redução maior aqui, né, de 2/3. Porque a redução menor é de 1/6, a de maior é 2/3. Então veja, se ele conseguir uma redução de 2/3, conforme o Antônio contou aqui pra gente, vai diminuir 40 meses na pena dele. Diminuindo 40 meses, a pena que vai sobrar, dão 60 menos 40, sobra quanto, Antônio? 20, sobram 20 meses. 20. Quantos anos é 20 meses? 1 ano e 12, 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Pronto. Então, uma pessoa pode ser condenada por tráfico de drogas e, se ele for primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, do jeito que está escrito aqui, né? Do jeito que está escrito nesse dispositivo legal. E ele conseguir essa pena reduzida no limite maior, que é 2/3, a pena dele vai, no final, ser 1 ano e 8 meses. Quem tem a pena até 4 anos, tem uma regra na nossa legislação, no nosso Código Penal, de que quem tem penas, quem foi condenado na justiça e que tem penas de até 4 anos, essas penas de até 4 anos, elas, podem ser substituídas por penas alternativas. O que que são penas alternativas? Acho que vocês já ouviram falar, né? Prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, multa, são penas alternativas, ao invés da pessoa ir para o sistema prisional propriamente dito. Então ela vai, por exemplo, prestar serviço à comunidade. Isso, existe uma regra na lei dizendo isso. Então, no nosso cálculo, Antônio, 1 ano e 8 meses dá direito a penas restritivas de direitos ou não? Sim, dá Sim, sim. né? Sim, porque está dentro do De, limite de 4 de anos, né? 4 anos. Sim. Ocorre que, se você lê o parágrafo 4º sem considerar arriscada a frase, o que você vai concluir? Se você lê o parágrafo 4º imaginando que essa frase aqui não está arriscada. Aí ele vai ter que cumprir os 1 ano e 8 meses preso mesmo. Não vai ser possível ter essa conversão em pena restritiva de direito, se não Pois é, tivesse arriscado. exatamente. Na redação original da lei, mesmo que a pessoa tivesse esse benefício e tivesse a pena dela reduzida para dentro do limite de 4 anos, que automaticamente lhe daria o direito a penas alternativas, né? Mesmo assim, o legislador original que fez a lei de drogas, não permitiu que a pessoa tivesse o direito de pagar penas alternativas.
E aí essa questão foi discutida lá no Supremo. O Supremo teve que, analisar se essa proibição era constitucional ou não. E o Supremo chegou à conclusão que essa proibição, que está aí em azul, né, vedada a conversão dessa pena em pena restritiva de direito, era inconstitucional. Ele decidiu isso numa determinada ação, no habeas corpus, e comunicou o Senado Federal dessa decisão. Quando o Senado Federal é comunicado desta decisão, ele pode sustar a norma em todo o território nacional, ou em todo ou em parte. E aí, o que que o Senado Federal fez? Ele, após ser comunicado dessa decisão do Supremo, numa ação chamada ação de habeas corpus, que não era uma ação constitucional de observância obrigatória, então aquela decisão proferida no habeas corpus só vale para aquela pessoa que estava discutindo aquela temática, não vale para todo o resto do Brasil. O Senado, ao ser comunicado dessa decisão, fez a análise e entendeu sustar essa redação para todos os casos, não só para aquele caso que o Supremo já tinha sustado, sustou para todos, né. Então ele editou uma resolução número 5 de 2012, suspendendo esse trecho, riscando esse trecho, anulando esse trecho, né. Tecnicamente ele diz que está suspensa a eficácia, né, ó, você clica aqui e aí ele suspende a execução da norma, né, está suspensa a execução da norma. E agora ela não vale para todo o Brasil. Então o Senado, então ele acabou fazendo um controle de constitucionalidade repressivo a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Diga lá, Antônio. Professor, se por acaso o Senado, depois de comunicado pelo STF sobre essa decisão do STF que decidiu em habeas corpus essa inconstitucional, se o Senado resolve não editar essa resolução, sustando os efeitos desse pedacinho que foi considerado inconstitucional, essa norma continua valendo e todas as vezes que alguém quiser fazer, vamos dizer assim, se beneficiar da decisão que o STF já deu, reconhecendo a inconstitucionalidade, só poderá fazer no caso concreto, fazendo com que a questão chegue até o STF. Exatamente. Isso aí é uma das, a gente chama de umas incongruências do sistema, né, que, afinal de contas, o Supremo já disse que esse trecho é inconstitucional, né, por que que ainda esse trecho está valendo, né, no caso da hipótese do Antônio, né, se o Senado não tivesse sustado. Na prática ele sustou aqui, né, mas imagina se fosse um caso em que ele não tivesse sustado. Aquela legislação ainda estaria valendo, só não está valendo para o beneficiário dessa ação aqui, né, desse chamado habeas corpus, desse número aqui específico, né, do habeas corpus número 97.256, do Rio Grande do Sul, que é a origem, né, do caso, no Rio Grande do Sul, que gerou esse habeas corpus. E aí sim, todas as outras pessoas que estariam dentro desse limite de pena e estariam pleiteando, esse benefício, né, de cumprir a pena, não no sistema prisional, mas e sim, em modo alternativo, em meio aberto, com prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária e outras penas alternativas, temos um rol bem extenso de penas alternativas, vão questionar na justiça, diz: "Olha, o Supremo já disse que esse trecho lá do artigo, 33 parágrafo 4º é inconstitucional, né, mas o Senado não sustou ainda, então, como o controle foi feito apenas no inter partes, né, o controle ela só aconteceu dentro do processo, ou seja, só atingiu aquela pessoa do processo. Todas as outras pessoas que forem atingidas por esse trecho dessa legislação e foram prejudicados, porque teriam direito de prestação de serviço à comunidade e não obtiveram esse direito, vão ter que ajuizar ações
como essa, por exemplo, o habeas corpus, veiculando exatamente o que o Antônio falou, veiculando essa argumentação, que o Supremo Tribunal Federal declarou esse trecho inconstitucional por uma vedação exagerada e que eu também tenho direito a essa proibição e quero que o juiz declare essa proibição inválida, né, que risque também esse trecho aí da norma. E aí o juiz ia aplicar o precedente do tribunal, né, ou seja, do Supremo. É a forma de você dar eficácia quando o Senado pega as decisões do Supremo que não têm a amplitude de uma decisão, de uma ação de constitucionalidade, por exemplo, que tem a obrigação geral, a amplitude geral, o efeito é contra todos, então é uma forma de você dar efeitos amplos para uma decisão que não tem efeitos amplos, só vale entre as partes. Então é uma forma de você fazer o controle repressivo, né, aquele controle depois que a lei está posta, o Senado vai lá, o legislativo em geral vai lá e susta, né. Isso aqui é um exemplo, típico de como o Senado, aplicou, né, esse controle repressivo. Lembra, o controle repressivo é quando a lei já está, em vigor, né, já está em vigor. Bom, o controle, preventivo, né, ele vai ser utilizado no poder legislativo de forma muito comedida, né, de forma muito, cautelosa. Porque, na verdade, quando o judiciário intervém no trâmite lá do projeto de lei, existe uma discussão se ele enquanto judiciário, se ele está se intrometendo numa questão interna corporis. Que são questões interna corporis? São aqueles âmbitos de atuação que cada poder pode exercer sem que tenha controle de outro poder. São questões internas que devem ser dirimidas pelo próprio poder e não por um outro poder. Então, exatamente quando o poder judiciário atua no controle preventivo, que é aquele controle, lembra lá, o preventivo ainda está em formação, o projeto de lei ainda está em discussão, né? Quando ele atua nesse particular, ele precisa ter muito cuidado. Ele precisa ser bastante comedido, justamente, porque, pode estar intrometendo numa questão interna corporis, tá, uma questão própria, né, do parlamento, e isso é uma intromissão não desejada, né, não querida. Por isso que são, a granusalis, ou seja, é bem módico esse tipo de de intervenção, né. E ele pode ser feito por qualquer juiz de direito, então um juiz, local, por exemplo, observando, no caso concreto lá do parlamento municipal, que está acontecendo essa violação das normas, dos estatutos e que diz sobre a criação da lei, ele pode sim fazer esse controle preventivo, né, e faz esse controle preventivo, mas sempre, com o cuidado de não interferir, né. Quando o poder legislativo atua no controle repressivo, ele também tem que ter cautela, né, porque, afinal de contas, o ato foi proferido por um outro poder. Então, quando ele faz o controle, ele precisa, ter, essa cautela. Então, por exemplo, no caso lá daquele decreto que estava tentando sustar o decreto legislativo que estava tentando sustar o decreto, federal, do governo federal, que autorizava as repartições públicas no cadastro das pessoas usar o nome social.
Se aquilo fosse inconstitucional, e no entender de alguns membros do Congresso era, né, eles iriam fazer um decreto legislativo para sustar aquele ato do executivo. Então, sempre o poder legislativo, ele faz também com muita cautela, porque é uma interferência no outro poder. Afinal, a administração pública, ela é organizada e gerenciada pelo poder executivo. É ele que diz qual é a forma que a administração pública vai se portar. É ele que diz, por exemplo, quais são os modelos de requerimentos que devem constar nas repartições públicas, né. Então, quando você vai, você aluno, né, vai fazer a sua matrícula, aquela organização de forma de requerimento, documentos que você vai ter que apresentar e etcétera, aquilo está baseado em legislações, do executivo, em decretos, em orientações e tal. Então o executivo tem, por excelência, o poder de organizar, de se organizar e de organizar a administração pública. Então quando vem um ato de um outro poder, que no caso o legislativo, retirando esse poder, retirando essa faculdade, também tem que ser observado de forma módica, para que não haja interferência, de um poder em relação ao outro, né. Então veja, o controle repressivo, ele pode ser da categoria judicial. Controle judicial é feito por excelência pelo judiciário, controle repressivo. O controle pode ser político, esse controle repressivo, que a gente tem como exemplo na França e na Itália, que o controle dessa constitucionalidade, o repressivo, que é quando a norma já está posta, não é feito pelo judiciário, é feito por um órgão independente, mas não do judiciário, e o modelo da França e da Itália são diferentes do Brasil, né. O Brasil, o controle repressivo, por excelência, é feito pelo poder judiciário. E o controle misto, é aquele que pode tanto ser feito por um órgão autônomo, um órgão à parte, quanto pelo poder judiciário. Mas no Brasil não, né. No Brasil, o controle repressivo, de regra, ele é exercitado pelo poder judiciário. Como é que eu posso fazer um controle repressivo dentro da administração pública? Então, essas, questões, elas, olha, de regra, para eu fazer controle repressivo, eu tenho que acionar o judiciário. Eu tenho que pedir para o judiciário analisar se aquela norma viola a Constituição. Mas e quando o próprio executivo, que não é o judiciário, quando o próprio executivo, ele ou o próprio legislativo, ou o próprio judiciário mesmo, ainda que não seja por um órgão judicial, decide de forma administrativa a afastar, uma determinada norma por ela ser inconstitucional. Bom, isso aí é uma questão bem complexa. Como a gente sabe, a regra é que é o poder judiciário que vai fazer esse controle, mas a gente tem 3 órgãos muito particulares que a gente pode considerar que eles podem também fazer o controle preventivo no âmbito da administração pública. O primeiro órgão é o Conselho Nacional de Justiça. O que é o CNJ? A sigla do Conselho Nacional de Justiça é CNJ. É o órgão externo de controle da atividade judiciária. Então, desde o ano de 2004, a nossa Constituição ela foi alterada, pela chamada Emenda Constitucional número 45, que é a chamada emenda do Judiciário, a reforma do Judiciário. Então, o nosso Poder Judiciário foi reformado em 1900 na emenda 45, o ano de 2003, passou por várias reformas, né, por isso que se chama a emenda da reforma do Judiciário, emenda constitucional número 45.
E uma das inovações que passou a existir no Poder Judiciário foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, o chamado CNJ, né. O CNJ é um órgão de controle da atividade da justiça, né, é o órgão que fiscaliza os juízes, fiscaliza os tribunais. Deixa eu colocar aqui no site, ó, o CNJ, não sei se vocês já ouviram falar, né, o Conselho Nacional de Justiça, né. Esse Conselho Nacional de Justiça, ele não existia na redação original da Constituição de 88. Ele passou a existir a partir da emenda constitucional número 45, que é a chamada reforma do Poder Judiciário. Então, o CNJ é esse órgão que faz essa análise desta, validade dos atos do Poder Judiciário. Então, atos administrativos. Atos administrativos. Veja, o Conselho Nacional de Justiça, ele não tem poder, jurisdicional. Ele não tem poder de proferir uma sentença como um juiz, ele não tem esses poderes do âmbito jurisdicional. Mas no âmbito administrativo, está até demorando aqui para abrir, né. Deixa eu botar as imagens aqui. Mas no âmbito administrativo, aqui o Conselho Nacional de Justiça. No âmbito administrativo, ele pode fazer o controle, os controles administrativos. Então, por exemplo, determinados pagamentos de verbas, aos juízes, determinados contratos que o tribunal assina com determinados fornecedores, podem ser objeto de controle pelo Conselho Nacional de Justiça, né. Faz o controle judicial da atividade administrativa, tá. O Conselho Nacional de Justiça, ele não tem, apesar de usar esse nome, mas ele não tem poder de jurisdição, né, de, decidir questões, no âmbito como se fosse um juiz. Então, havia uma discussão se ele pode ou não pode afastar uma determinada regra jurídica por, considerar inconstitucional. Então você imagina, por exemplo, um determinado tribunal criou uma determinada gratificação para um juiz, por exemplo. Bora pensar aqui, de vez em quando aparecem essas notícias aí na internet, né, criou uma legislação, uma lei para ter, por exemplo, o auxílio paletó. Não sei se vocês já ouviram falar, né, auxílio paletó, que é uma verba para custear, digamos assim, a vestimenta, né, do juiz, né. Imagina que isso está numa lei, e isso foi questionado se esse pagamento está de acordo com a Constituição lá no CNJ. O que o CNJ vai fazer? O CNJ vai analisar essa legislação, vai verificar se ela está de acordo com a Constituição e se esse pagamento pode ser feito. Se estiver ok, o pagamento vai ser feito. Se estiver em desconformidade, o que o CNJ vai fazer? Bom, é isso bem aqui que está aqui, ó. O CNJ vai afastar uma lei inconstitucional. Então ele reconhece que aquela lei é inconstitucional e afasta a sua aplicação. Veja que não é o Poder Judiciário, é um órgão administrativo do Poder Judiciário fazendo isso. Então, isso pode parecer que é o Poder Judiciário, mas não é o Poder Judiciário exercendo a sua função principal, que é julgar casos, mas sim fazer o controle administrativo. Outro, ente que também tem esse poder é o Ministério Público. O Ministério Público, que alguns chamam o quarto poder, né, porque ele não é nem poder, executivo, nem poder legislativo, nem poder judiciário, ele seria uma instituição permanente que seria necessária, o defensor da sociedade é necessária, permanente, que a Constituição fala, né, o Ministério Público é uma instituição permanente, e que tem por obrigação a defesa da ordem jurídica e a defesa da Constituição. Então, se uma determinada norma está,
em confronto ali com a Constituição, o Ministério Público também poderia fazer esse controle e em determinados casos, dentro da sua do seu âmbito de atuação, eh, fazer as recomendações, por exemplo, para, isso vez por outra acontece na época de carnaval, né, então tem determinados atos da administração pública que, fornecem, eh, aquela festa, né, de carnaval para a população, contratam artistas, ou carnaval, ou São João, geralmente são datas assim, comemorativas. Contratam, cantores, né, de renome nacional, enquanto que, por exemplo, na saúde daquele município está precária, está faltando medicação, ou a ambulância não tem combustível para levar os doentes, enfim, pode acontecer uma aplicação, eh, errônea desses recursos, tendo em vista que, eh nesse exemplo, né, a saúde, ela teria ali, a necessidade dos recursos, ao invés de utilizar para a diversão e o lazer. Então o Ministério Público pode atuar e verificar esses atos que ofendem a Constituição, em tese, e que poderia afastar esses atos e recomendar, e saem os ofícios, saem as determinações do Ministério Público, pedindo para que o município não, faça essa dotação orçamentária, não faça esse desembolso, não faça esse gasto, tendo em vista outras prioridades ali do município. Então o Ministério Público também, eh, pode fazer essa análise, e se tiver uma lei questionando e dizendo que deve ser destinada verba, para o lazer e as festas, em detrimento da questão da saúde, poder afastar essa norma pela suposta inconstitucionalidade. Professor, Oi. tem casos até em que o município decreta situação de emergência e faz a contratação desse tipo de show, né. Eu já vi alguns casos de recomendação do Ministério Público nesse sentido. É, para afastar essa norma, para anular esse decreto de utilidade pública, necessidade pública, porque só pode ser usado em situações de calamidade, em situações, graves, né, e não para contratar, shows, né, enfim, mas acontece, né, via de regra a gente vê aí nas manchetes, né, municípios, muito pobres, com serviços, deficitários em várias áreas, né, educação, saúde, saneamento básico, etcétera, promovendo festas suntuosas para, alegrar ali a população. A Constituição fala que, de fato, a cultura, ela também é um direito constitucional, as pessoas têm acesso à cultura, o lazer, isso é importante também, mas em certa medida, há necessidade de observar as prioridades, né, e a saúde em contraposição à diversão e o lazer, ela deve ter prioridade, porque é atinente à questão da própria preservação da vida. Sim, o Ministério Público tem esse poder de poder recomendar, inclusive afastar esses atos. E o último órgão, que não é do judiciário, mas que pode fazer também controle de constitucionalidade repressivo, ou seja, quando a lei já está posta, quando o ato normativo já está posto e fazendo efeitos, né, eh eh atuando na vida das pessoas, né, e uma norma ela sempre vai ou proibir alguma coisa, ou permitir alguma coisa, ou, autorizar alguma coisa, né, determinar o que faça alguma coisa. Então essas normas, quando elas são produzidas e são colocadas em vigência, elas precisam
ter cautela, porque não podem violar a Constituição. E no caso do Tribunal de Contas, Tribunal de Contas é um órgão, apesar desse nome chamar tribunal, ele não tem nada a ver com o tribunal, com a justiça. Ele não é um órgão do Poder Judiciário. Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, ele faz parte do Poder Legislativo. E o que faz o Tribunal de Contas, né? Ele fiscaliza a aplicação do dinheiro público. Então, temos a lei orçamentária, temos os recursos que ingressam nos cofres públicos e temos as regras dizendo como esse dinheiro é gasto. Vai ser gasto tantos por cento para remunerar o funcionalismo público, vai ser gasto tantos por cento de investimento, de construção de escolas, construção de postos de saúde, compra de medicamento e assim por diante, né? Então tem a lei fazendo todos esses ajustes e todas essas diretrizes. Imagine se criam uma lei permitindo um pagamento de uma gratificação. Vamos pensar aqui numa coisa absurda. O 14º, 15º, 16º, até o 20º salário, né? Aos servidores, né? Aos funcionários públicos. Era uma boa, né? Para quem é funcionário público, né? Ter 4, 5 salários a mais ali por ano, né? Porque um trabalhador ordinariamente só tem direito ao 13º salário, não é isso? É o 13º salário ali no final do ano, né? Mas imagina se criam essa lei, num determinado município, num determinado ente, criando esses salários a mais, né, no final do ano, né? 13º já tem, né? Então cria o 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, cria 5 salários a mais. O que vocês acham dessa lei? É boa, não é boa? É Professor, constitucional, é inconstitucional? com certeza deve ser inconstitucional, até pela questão da previsão orçamentária, né? Que não é difícil de comportar, mas se para nós funcionários públicos saísse era uma boa, não era não, professor? Tem alguns órgãos que pagam. A Petrobras paga, alguns órgãos pagam 15º, 16º salário, né? No caso, a Petrobras é por causa do regime jurídico que ela é submetida, que apesar dela ser uma sociedade anônima e ela é conhecida como uma estatal, né? Ela pertence ao Estado porque o Estado tem a maioria das suas ações, a maioria do seu patrimônio. No entanto, ela se subordina a uma legislação como se fosse uma empresa privada, né? Ela, o Banco do Brasil, alguns entes que são públicos, mas se subordinam às regras que vigoram para os entes privados, como se fosse uma empresa privada. E aí tem o direito, né, dos trabalhadores da iniciativa privada da participação dos lucros. Isso aí é uma garantia que está constitucionalizada, está lá no artigo 7º da nossa Constituição. Então, como todos os trabalhadores da iniciativa privada têm essa garantia da participação dos lucros, então a Petrobras e o Banco do Brasil, como são entidades públicas que funcionam como se fossem entidades privadas, elas também precisam se submeter a essa regra. Aí sim tem, né, esses salários a mais, né, que acaba sendo esses salários extras, né, a participação dos lucros. Mas vamos imaginar um município que crie essa legislação, consiga lá convencer os deputados, os vereadores, ou o próprio Estado, né, que cria essa lei, criando aí esses salários extras, né? Quando for a época de fazer as prestações de contas, o Tribunal de Contas vai ter que fazer a análise desses pagamentos. Se esses pagamentos foram corretos, se esse pagamento for de acordo com a lei.
E aí o gestor vai dizer, diz, olha, eu fiz aqui o pagamento do 16º, 17º, 18º salário, porque tinha uma lei, a lei X dizendo que eu podia fazer esse pagamento. E aí o Tribunal de Contas pode chegar e afastar a constitucionalidade dessa norma, ou seja, declarar essa norma de fato ali inconstitucional. Veja, dentro do âmbito da sua atuação, não é que o Tribunal de Contas vai sair declarando leis inconstitucionais aí à torto e à direito, não. É dentro do âmbito da sua atuação, ele identificando uma determinada norma jurídica que ofende gravemente a Constituição, ele vai declarar ele vai afastar e vai declarar essa norma inconstitucional, justamente para que esse pagamento seja considerado indevido e o gestor tenha ali as suas contas rejeitadas e responda a todos os procedimentos dali decorrentes. Faz sentido, né, esses órgãos terem esse poder, né, porque eles fazem e lembra, não é órgão do poder judiciário, né, é órgão da administração pública, né. Bom, então esse controle, né, esses momentos do controle, tanto controle preventivo quanto controle repressivo, deu para observar que vários poderes fazem parte dele, né, então eles entram em determinados momentos, recapitulando aqui que a gente falou, né, a Comissão de Constituição e Justiça, que é o órgão por excelência, onde é feito esse controle primordial, antes no controle preventivo, antes da lei virar lei, né, ela ainda está ainda em gestação no projeto de lei, e a Comissão de Constituição e Justiça barra, né, esses projetos inconstitucionais. Você imagina quantos projetos inconstitucionais não podem surgir no âmbito de um legislativo? Inúmeros, né? E aí esse filtro primeiro da Comissão de Constituição e Justiça, ele é importantíssimo, né? É a chamada a comissão mais importante da Casa Legislativa, porque ela é o primeiro enfrentamento, é o primeiro filtro no tocante a legislações que que são inconstitucionais. Falhou esse filtro, o executivo, na hora de sancionar ou vetar, pode vetar, e o veto jurídico é justamente dizendo que essa norma que foi aprovada, ela é inconstitucional. Ou então um parlamentar pode chegar e ainda na gestação, ainda na formação, na gênese daquela norma, ainda está em discussão no parlamento, ele pode chegar, um mandado de segurança junto ao judiciário e questionar se: "Olha, não estão seguindo as regras que devem seguir, estão atropelando o regimento, ou esse projeto é extremamente inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, porque diz diametralmente oposto do que fala a Constituição". Então, o poder repressivo é isso, né? Os três poderes podem agir. E o poder preventivo, perdão, é isso, os três poderes podem agir. Por excelência, o legislativo age com mais ênfase. No poder repressivo, é o judiciário que age com mais ênfase. Tá? É quando a lei já está posta e ela é questionada no âmbito do poder judiciário. Quando os outros poderes podem também entrar, que é no caso do poder legislativo, o outro poder legislativo pode também, o outro poder que pode entrar nesse controle repressivo é o poder legislativo, sustando normas que forem exorbitantes ou sustando normas que forem incompatíveis com a Constituição, mesmo tendo sido proferidas pelo próprio legislativo. E por último, temos no próprio âmbito da administração pública órgãos que podem fazer também esse controle, como exemplo que a gente falou sobre, principalmente, gestão pública e pagamentos, verbas decorrentes de direitos, vantagens, salários, que geralmente é o carro-chefe desse tipo de controle, verbas atinente a recursos, né?
e fazer o controle adequado desses recursos, afinal de contas, os recursos são escassos, né? O orçamento é escasso, os impostos arrecadam dinheiro para o orçamento, para os cofres públicos, os tributos, e há que se ter toda uma cautela, né, para usar esses recursos, para que não haja malversação, que não haja um uso inadequado. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui por hoje. Seguimos na próxima aula ainda com o nosso controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é um assunto bastante complexo, é um assunto que tem várias ramificações, mas é um assunto muito necessário para a gente compreender, né? Essas discussões teóricas de como o judiciário julga determinadas normas, julga determinadas leis, e às vezes não se entendem muito bem, né? Acham que o judiciário está fazendo ativismo judicial, está interferindo nos outros poderes. Como vocês observam aí, né? Os poderes, eles intervêm uns nos outros, né? E isso desde com a teoria dos freios e contrapesos, isso acontece, né? Um dos poderes intervém no outro, e isso não é nenhuma questão desarrazoada, né? Isso não é nenhum absurdo, isso é assim desde sempre, né? Desde que existem esses poderes e precisam, numa certa medida, um intervir no outro, dentro de critérios módicos, dentro de limites, para que aí sim não haja abuso de intromissão de um poder no outro. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. Boa noite aí para todo mundo. Até a próxima. Boa noite, professor. Muito obrigada. Aula maravilhosa. Boa noite. Obrigado.